monte de gente me perguntando, como a gente sempre fala de saúde aqui no programa, né? Está acontecendo na novela Amor à Vida, um diagnóstico da Paulinha, o personagem da Clara Castanho, que está muito bem, que tem uma doença chamada lúpus, né? Aí as pessoas, eu acho que todos nós já ouvimos falar um pouco, lúpus aqui e tal, não sei quem tem lúpus e tal, mas você não tem, gente famosa inclusive, né? Mas você não tem ideia do que se trata. A cena foi pro ar na semana passada e é o momento em que a Paloma, interpretada pela Paola Oliveira, conta a descoberta ao Bruno, né? Vivido pelo... E olha, tá muito bem também, Malvino, viu, Malvino? Né? Parabéns. Malvino Salvador. Rodolfo. Fala pra mim, Paloma. Pelo amor de Deus, eu tô com o coração na mão. O que minha filha tem? Paulinha tem lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Provavelmente ela já nasceu com ela. Só que está se manifestando só agora. O que essa doença faz? Quando a pessoa tem lúpus, o sistema imunológico recebe uma informação errada. E esse sistema de defesa passa a combater o próprio organismo. Tem cura? Caramba. Pois é, e as pessoas ficavam me perguntando, né? E aí, o que é? A maioria das pessoas não conhece essa doença, não sabem a causa. Portanto, tudo que pode ser esclarecido, eu acho que vai ser bom, né? Pouca gente sabe, mas algumas pessoas famosas convivem com o lúpus. É? A cantora, por exemplo, Lady Gaga, tá brincando, disse num programa de entrevista nos Estados Unidos que tem a doença, mas que não apresenta nenhum sintoma. Caramba! A apresentadora do canal por assinatura GNT, a minha amiga, um beijo, viu, Astrid? Astrid Fontenelle, colocou numa rede social que tem lúpus. A doença chegou a atacar os rins da Astrid, que teve muito mal há 2 anos atrás. A Astrid agora está bem, linda, com saia justa. Um beijo grande. E a cantora também, Toni Braxton. Revelou que tem lúpus. Numa entrevista ela contou que está se sentindo bem, mas precisou ficar uns dias no hospital por causa de inflamações. Que coisa! Esse aí é um cantor nigeriano. Siu. Tem marcas da doença, as cicatrizes aí no rosto dele e a falta de cabelos são consequência do lúpus. Então, a atriz que faz o personagem da Paulinha, a Clarinha Castanho, para topar o desafio, ela foi saber também mais sobre a doença. Quer ver? Dá uma olhada. Eu fiz um laboratório, eu fui num centro de tratamento para lúpus e eu conversei com pessoas que tinham a doença, que sabiam um pouco mais o que elas sentiram, qual foi a reação delas quando elas souberam a doença que elas tinham, e é tudo muito chocante. Da primeira olhada, assim, eu fiquei apavorada, porque é uma doença que ela apresenta aos poucos. Então, não vem de uma vez e aí você já sabe o que é. Até saber é uma coisa bem complicada. Pois é, e acontece na novela, mas acontece muito também na vida real. Vou te mostrar 2 guerreiras, uma delas é a Sandra Madalena Lucas. Ela é dona de casa, tem 50 anos. E a outra é a Aline Lacerda, professora de Educação Física, 27 anos. As duas moram aqui no Rio, têm lúpus, deram a volta por cima e controlaram a doença. A Sandra descobriu que tinha lúpus quando ia fazer 18 anos e convive com a doença há mais de 30. Já a Aline, os médicos deram um diagnóstico há 3 anos. Na época ela tinha 24 anos. Depois de superar esse susto inicial e vencer algumas crises, hoje as duas lutam pela vida, pela saúde, mas todos os dias, né? E pelo direito de ser feliz, né? Embora o lúpus não tenha cura, há um tratamento para a doença e a pessoa portadora pode ter, sim, qualidade de vida. Quem trata são os médicos especialistas chamados em reumatologistas. E quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, melhor. Então, eu vou receber aqui o coordenador da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e presidente da Sociedade de Reumatologia do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Evandro Krub. Por favor, doutor Evandro, entre, por favor. Bom dia.
Como vai o senhor? Tudo bem? Muito prazer em recebê-lo aqui, viu? Bem-vindo. Senta aqui para mim, Ana. Eu acho que quando tem Por favor. Eu acho que quando tem um assunto tão importante quanto esse, né? Acho que as novelas ajudam, né? A vida real, acabam levantando, né? Colocando em cores mais fortes um aspecto que às vezes a população não tem conhecimento, e é a chance da gente poder falar, né? Interessar a população a fazer um diagnóstico precoce, que eu acho que, por tudo que eu entendi, eu não conheço o lúpus também, mas por tudo que eu entendi, quanto antes for diagnosticado, que as pessoas que eu conversei demoraram muito tempo, porque me parece que vai para um médico, depois vai para outro, depois parece que mesmo os médicos não têm assim um diagnóstico clínico geral assim que diz não, é lúpus. É difícil, é isso? Pois é, o lúpus, os dados que nós temos no mundo e no Brasil também é assim, o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é na média de 18 meses. É longo. Ou seja, é muito longo, desde o início dos primeiros sintomas. Idealmente, a doença deve ser tratada logo no seu início. E a gente pode comparar isso com qualquer outra doença. Uma infecção, muito obrigado. Uma infecção, um câncer, ou seja, uma hipertensão, qualquer problema, quando diagnosticado no início, tem muito mais chance de ter bom resultado. Então, a gente tem um retardo no diagnóstico e, portanto, o diagnóstico, o início do tratamento específico, muito retardado. Por que será que isso acontece? Primeiro, porque as pessoas não conhecem. A pessoa está com um pouco de dor nas juntas, ou caiu um pouco o cabelo, ou se sentiu cansada, ou tem uma febre, e vai no médico e parece uma gripe. E, efetivamente pode parecer uma gripe ou pode parecer um outro tipo de reumatismo. E o médico, não estando muito atento, imaginando que isso é uma doença mais rara, ele também pode levar muito tempo para o diagnóstico. Se a gente for considerar que a grande maioria das pessoas vai ser vista, num primeiro momento, pelo clínico geral, é este médico, é essa especialidade, digamos assim, que tem que estar muito, muito atenta. E a gente sabe hoje que, por exemplo, a gente deve ter no Brasil uma a cada 500, no máximo, uma a cada 1000 mulheres com lúpus. Por que mulheres, o senhor está dizendo? Pois é que o lúpus é uma doença que tem uma série de causas. Pega em homem. 10% das pessoas com lúpus são homens. No entanto, parte do desenvolvimento da doença envolve os hormônios femininos, os estrogênios, né? E aí, quanto mais estrogênio, mais chance de doença, e por isso que ela se inicia, em geral, na puberdade, quando a mulher já começa a produzir maior quantidade de hormônios. Na criança, a relação homem-mulher é muito menor, 2 a 3 para 1. Eu vou mostrar para o senhor a história da Sandra e da Aline, para a gente ver como é que elas chegaram aí. Rodou. Quem vê a Sandra assim, nem imagina tudo que ela passou por causa da doença. Não faz ideia de quantas batalhas superou. Eu tive 15 internações durante esse período. Hoje eu tenho 31 anos de lúpus, né? A primeira internação, assim, bem mais importante, né? Significativo, foi 4 anos depois que deu o diagnóstico do lúpus, foi quando eu tive a primeira crise dos rins. Com a Aline a mesma coisa. Essa carinha de moça calminha aí é só disfarce. Esconde uma guerreira. Quando eu fui para o hospital, internei. E aí foi só piorando. Eu já cheguei lá muito debilitada, tive que tomar sangue. E aí depois foi o coma. Fiquei em coma 1 mês. Os rins pararam, eu tive que fazer 5 hemodiálises. E aí tive que reaprender tudo. Andar, comer, falar. E foi bem difícil, né? Apesar de todas as dificuldades, elas decidiram lutar. Escolheram ser felizes. Eu casei bem bochechudinha, bem inchadinha. Tive o apoio dos familiares, né, dos meus amigos. Eu continuei com o meu casamento. Tinha que continuar, era um sonho, já estava tudo marcado, já estava praticamente quase tudo pago. Não tinha como eu desistir. Mesmo com a doença, Sandra engravidou 2 vezes. Meus filhos foram a minha fortaleza, a minha vontade de viver, aquilo que eu precisava realmente para poder, a medicação necessária.
mais do que corticoide, mais do que tudo. A Aline também encontrou na família a força que precisava para seguir em frente nos momentos mais difíceis. As pessoas que estão em volta, né, de mim também reforçavam, era a esperança de que no dia seguinte ia ser melhor. Que eu sempre tenho isso comigo, né? Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Eu vou só fazer um intervalinho comercial, que são 9 horas e 7 minutos, e eu volto com o doutor Evandro Krupp para poder explicar para a gente como é que a gente pode se prevenir. Volto já. Pois é, olha. Tem que vem depois. Esse é o medo. A gente vai tentar traduzir tudo aqui para você rapidamente. Uma das consequências visíveis que o lúpus pode trazer é a chamada, que você viu até na novela, foi ressaltado ali, que é a mancha da borboleta. É uma mancha vermelha que aparece nas maçãs do rosto e do nariz. E tem esse nome por causa do formato que pode parecer com as asas de uma borboleta. Algumas pessoas sentem uma quentura, um calor nessa região da face que ficou avermelhada. A Clara Castanho, que interpreta a Paulinha, Amor à Vida, tem uma pergunta, inclusive, para o doutor Evandro. Vamos ver o que ela quer saber, doutor. Quer saber quanto tempo essa pessoa pode levar mesmo para perceber quais são os maiores indícios de que a doença apareceu. É essa a minha maior dúvida. Pois é, o tempo para o diagnóstico é esse longo, como a gente já viu, de até 18 meses. No entanto, o que é o mais angustiante para a pessoa? É saber o que ela vai ter, ou seja, o que vai acontecer comigo amanhã, já que o lúpus tem uma quantidade enorme de diferentes sintomas, que podem incluir não só febre, cansaço, perda de apetite, emagrecimento, lesões cutâneas, problemas nos rins, ou seja... Tem que estar tudo junto, é isso? Não nós estamos necessariamente. lá, porque o senhor passou pra gente, né? É. Cansaço, desânimo, febre baixa, perda de apetite, emagrecimento, mas tem outros sintomas, né? Isso. E quando acomete os órgãos internos é que é o principal problema, porque esses é que trazem a gravidade. A gente viu a Aline comentando, por exemplo, sobre entrar em coma. E ela teve que fazer hemodiálise porque os rins não funcionaram. Esses são os problemas mais graves que determinam a incapacidade de produção da pessoa. Por um outro lado, também é importante saber que a maioria dos sintomas, 80% dos sintomas, vão ocorrer nos primeiros 2 anos. Então, e 95% nos primeiros 5 anos. Então, se eu vivi os primeiros 5 anos com o lúpus, tratando, eu já sei mais ou menos como ela vai se comportar. Pode ser que a doença entre em remissão, que é o objetivo, e que se consegue, a pessoa fica totalmente controlada. E não é um vírus, né? Quer dizer, não é uma coisa que você pegue no ar, é o que é genético? Não, a doença tem uma susceptibilidade genética. Por exemplo, só tem hipertensão quem tem uma susceptibilidade para tê-la. Só tem alguns tipos de câncer, alguns tipos de doenças, de diabetes, por exemplo, quando tem uma susceptibilidade. No lúpus é a mesma coisa. Só que se somam fatores genéticos, há fatores ambientais e alguns vírus parece que efetivamente estão relacionados não como causa, mas como um gatilho para o início da doença, como um fator precipitante, digamos assim. E dentre esses agentes ambientais, a gente sabe que a tuberculose também é um desses fatores. E fatores hormonais, que permeiam ou que são mecanismos de desenvolvimento da doença. Para o senhor, uma palavra chamada, que inclusive foi dita nos telejornais, é uma doença autoimune. Para o senhor é muito fácil entender o que significa, mas para a maioria da população, autoimune, o que é uma autoimunidade? Pois é, o sistema imunológico, autoimune de próprio imunológico, o sistema imunológico é o sistema de defesa. Então a gente produz anticorpos, e a maioria das pessoas sabem que um anticorpo é uma forma da gente se defender contra fatores invasores. Por isso que dá febre, que é quando o organismo reage e está... O que acontece é que o organismo tem um desequilíbrio no seu controle. Então ele produz mais anticorpos do que deveria produzir, e esses anticorpos, eles não só atacam... Que são as células brancas, vamos dizer assim, que são produzidas pelas células brancas, que vão lá e falam, olha, tem um probleminha ali, então a célula branca vai lá e fala, eu vou lá e vou... E resolve o problema. Matar aquela célula porque... ela é invasora. Ela é invasora, não faz parte da colônia. Esse é o normal. Tá. O que acontece na pessoa com lúpus é que ela produz células ou produz anticorpos a partir dessas células brancas
que inativam, que atacam, que combatem o nosso próprio organismo. Ah, células que estão boas, que é todo mundo parente, que faz parte da família, que está boa ali. Que são normais. E o organismo, então, ele fica numa guerra contra si mesmo, mas isso porque há um desequilíbrio na ordem. Ou seja, o comandante, digamos assim, da produção dos anticorpos, o general lá da história da defesa, ele passa a dar ordens inadequadas. Ele passa a dizer, olha, vamos combater aquele rim ou aquele fígado, como no caso da Paulinha, porque ele é invasor. E, na verdade, não é invasor. Ele é o fígado normal. está do bem ali, só que ele acaba sendo atacado por essa falta de informação genética, orgânica. Por uma confusão na informação. Confusão, entendi. Mais bacana é que essa confusão, ela pode deixar de existir. Não é para sempre. Então, ao mesmo tempo que ela está atacando hoje, e a gente viu no caso da Sandra e da Aline, que ela está atacando hoje, mas amanhã, se os remédios forem usados, se a pessoa tiver um controle, um tratamento tem remédio adequado, para isso e tratamento. o organismo se reequilibra. Então, diferente de outras doenças que a pessoa tem e tem todo dia, tipo hipertensão e diabetes, que são doenças crônicas, no lúpus a pessoa hoje tem e ela pode ficar muito doente e pode ficar 100% bem. Basta que mas tem que tomar remédios, ou melhor, fazer o tratamento com remédios. É com remédios que se faz esse tratamento. Na fase inicial, sim. Porque se tem um monte de soldados atacando o órgão, a gente tem que parar com aquela confusão, com aquela bagunça, digamos assim, de imediato. Então é remédio que conduz e que controla. Num segundo momento, a gente tem que conversar com aquelas células que estavam dando ordens inadequadas, dizendo, olha, vamos mudar esta ordem. É um outro remédio. Que é um outro remédio, que é uma outra fase, que a gente chama de modulação do sistema imunológico, ou seja, um controle desse sistema imunológico. Uma das coisas que mais ajuda o controle é a pessoa estar bem. Então, nada melhor do que estar bem para física e mentalmente. A doença fique bem. Eu adorei ver a Aline fazendo exercício, porque ela é professora de educação física, ela é profissional, mas assim, se cada um de nós fizer exercício, isso ajuda o sistema imunológico a se manter equilibrado. Que seria aquilo ali, alimentação equilibrada, repouso, menos estresse possível, medidas de higiene, porque você não pode pegar uma infecção, porque se você tiver uma gripe muito forte que possa virar pneumonia, o lúpus volta, mesmo você tomando remédio, é isso? Olha que curioso. Se a gente está falando de sistema imunológico, e se uma infecção estimula o sistema imunológico, ou seja, ele provoca a resposta, pode ser que aquela resposta não seja só contra a bactéria invasora, contra o vírus invasor. Ela pode ser contra esse agente, mas ela pode também respingar no sistema da pessoa mesmo. É como quando você faz quimioterapia, que ainda não existe assim um remédio na quimioterapia que você tome que vá atacar só aquelas células doentes, as cancerosas, as cancerígenas. Ataca as outras, ataca tudo quanto é célula que vem pela frente, por isso a gente perde cabelo, aí tem esses efeitos colaterais. E no lúpus a gente também usa uma forma de quimioterapia, só que são doses baixas. E o tratamento, diferente de um câncer, por exemplo, que a pessoa tem um câncer de mama, seja do câncer que for, que tem um período de tratamento. E aquilo entra em remissão. Leucemia. Remissão incompleta e a pessoa está curada depois de 5 anos. No lúpus, como a doença ela é flutuante, a pessoa precisa manter um tratamento, que é muito intenso nas fases mais iniciais, e aí faz quimioterapia, se usa remédios que fazem cair o cabelo e etc. Mas incha, que tem corticoides. Os corticoides, eles realmente causam efeitos colaterais à beça, e a gente tem tido novos remédios e novos desenvolvimentos, mas a gente está longe de ter o remédio perfeito. Mas, num segundo momento, quando a doença já entrou em remissão, ela foi dormir, é como se houvesse aquela bagunça do sistema imunológico, ela se reequilibrasse. Nesse momento, a gente só usa remédios em baixas doses. E quais são os períodos de remissão? Quer dizer, a doença fica escondida, porque as meninas estão bem, Quais são esses períodos? Depende da pessoa, eu sei, mas e na média, assim? As meninas estão ótimas, estão as duas em remissão e há bastante tempo. Quer dizer, a Aline está entrando em remissão agora, há pouco tempo, e a Sandra está em remissão há pelo menos 3 anos, muito, muito bem, e tinha estado muito bem nos últimos 10 anos.
Fez uma pequena reativação e ficou muito bem. O mais importante é que existe uma média de reativação. Essa média tem um número mágico de 17 meses. Ou seja, as pessoas em grupo, em média, tendem a ter uma nova atividade da doença a cada 17 meses. Mas isso acontece como uma média. A Sandra passou 10 anos sem ter nenhum sinal da doença e super hiper bem. Mas a Sandra e a Aline, diga-se de passagem, são muito determinadas, são muito disciplinadas e fazem as coisas certinhas. Quanto mais certinho, melhor o resultado. Quanto menos certinho, mais difícil de se controlar. Agora, essas manchas vermelhas, que a gente mostrou, que o personagem, inclusive, a Paulinha tem, que são as marcas de borboleta e os sinais, inclusive, que o senhor nos trouxe aqui algumas fotos, que a gente nem está mostrando nesse horário, mas, enfim, são manchas feias, né? Pelo organismo, pelo corpo todo, não só no formato de borboleta, são causados por quê? Pois é, aqueles anticorpos que atacaram os órgãos, eles também podem se depositar na pele, eles também podem fazer inflamação na pele. Quando a gente diz que é vermelho, é porque está inflamado, né? A inflamação, quando a gente bate assim numa coisa, machuca a mão, fica vermelha, inchada, quente. Isso acontece também na pele, acontece sem também bater em lugar nenhum. Sem bater, né? Pela própria autoimunidade. Mas acontece também nos órgãos internos, acontece nos rins, acontece na pleura, no pulmão, no coração, no cérebro e assim por diante. O importante é que a gente, reconhecendo, a gente tem que diminuir a inflamação. E há risco de vida nesse... Há risco de vida e não há risco de vida para todos os tipos de lúpus. A maioria das pessoas tem um lúpus, na média, né? Muito, digamos, benigno, que não compromete a vida. Mas esse subgrupo de pessoas, como as duas aqui que apareceram, né? A Aline e a Sandra, que tem acometimento nos rins, eles têm uma gravidade, às vezes, comparados a alguns tipos de câncer. Então, no caso tem que ter diagnóstico. No personagem da novela, Paulinha, que está agora no momento da novela onde ela precisa ter um fígado novo, porque pelo jeito o fígado dela foi lesado indelevelmente, gravemente. Existem casos na vida real de que a pessoa precisa, no caso, o fígado pode ter doador, né? Mas que precisa fazer um transplante? Sem dúvida. O rim é o órgão mais acometido. Na verdade, o acometimento hepático ele não é raro, ele é comum. Raramente, rarissimamente, a esse ponto. Mas isso é uma liberdade poética da própria criação, mas efetivamente o transplante, principalmente do rim, ocorre no lúpus. Se a gente lembrar que daquele grupo que tem problema no rim, nos rins, grave, que é 1/3 mais ou menos das pessoas, esse problema mais grave, 22%, 1 em cada 5, em 10 anos estão em diálise, a gente está trazendo um número que pode dizer, olha, essa doença ela pode ser grave, essa doença ela pode ter um curso muito agressivo. Quer dizer que mesmo você colocando um rim doador, você ainda corre o risco de ser atacado novamente esse rim e você ter que fazer... Quase nunca, porque olha que curioso, quando faz o transplante é um tratamento de exceção. No rim não tem, no fígado não tem um sistema que substitui temporariamente, como na diálise, na hemodiálise, que substitui temporariamente até um transplante. No fígado não existe. Não existe. Então, ou a gente transplanta ou morre. Ou morre. Então, no caso do rim, quando transplanta, a pessoa passa a usar imunossupressores para evitar a rejeição. Fazer hemodiálise. E aí o lúpus, aqueles imunossupressores que impedem a rejeição, também impedem esses glóbulos brancos, que são os responsáveis pela rejeição. Quer dizer, fica bem. Aí a pessoa fica bem. Quer dizer, entendi. Não é uma coisa muito simples, porque transplante não é uma coisa simples. As filas de transplantes são enormes no mundo todo. A gente faz campanha aqui, é muito difícil. Para as pessoas se voluntariarem. 6 anos para transplantar, então a pessoa fica em diálise, em hemodiálise, por exemplo. Quando pode fazer um órgão transplantado de um familiar compatível, e essa é a história da Paulinha. Essa é a história da Paulinha. Porque pode trazer o fígado do pai, ou o rim do pai, se fosse o caso, e não sendo o pai é mais difícil. Então, quando pode acontecer, isso é um jeito muito bom. E a partir do uso dos imunossupressores, a doença fica controlada. Inclusive, o Malvino Salvador, que faz o papel do pai, né, da Paulinha, ele fez uma pergunta também para o senhor. Fala, Malvino. Eu gostaria de saber se existe algum mecanismo de prevenção para essa doença e se é fácil de detectá-la
através de algum exame com antecedência, mesmo que você não saiba que você tem essa doença. É isso. Obrigado. Pois é, isso a gente fala em prevenção secundária. Por exemplo, câncer de colo de útero não dá para evitar de ter, mas dá para fazer um diagnóstico muito no início, onde a pessoa fica totalmente livre da doença. No lúpus também se fala em prevenção secundária do desenvolvimento da doença. Então, se eu tenho uma doença autoimune na família, ou seja, 25% das pessoas com lúpus Tipo têm, o quê, tipo doença da tireoide, por exemplo, tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide, dermatomiosite, esclerose múltipla, doenças autoimunes. Se a pessoa tem uma doença dessa, ou seja, 25% na família, 25% das pessoas com lúpus tem uma pessoa com autoimunidade na família. 8% das pessoas com lúpus tem também um parente com lúpus na família. Então, se eu já tenho essa susceptibilidade maior, eu já fico mais atento. Está aí a história da Angelina Jolie, nessa coisa da mastectomia, onde ela tinha alto risco de desenvolvimento da doença, ela fez um impedimento do desenvolvimento. Quando a gente tem o diagnóstico de lúpus, a chance maior não é de evitar, mas sim de diagnosticar no início. Se todo clínico tem um geral... exame que faça? Qual é o exame? Que é isso que o Malvino perguntou, que eu acho que é fundamental. A gente quer um exame mágico, mas esse exame não tem. E é um risco até quando se diz, eu fiz o FAM. E quando a gente viu a entrevista da Lady Gaga, o FAM é a pesquisa do anticorpo antinuclear, ou seja, fator antinuclear. E esse é um tipo de distúrbio imunológico. O risco disso é a gente admitir que a pessoa tem lúpus por ter um FAM positivo. E o FAM, ele é presente na população. A Lady Gaga falou desse FAM? Ela falou que ela tem lúpus, mas não teve os sintomas. Ela não tem lúpus, ela tem o FAM positivo. O FAM positivo, o que é? É um exame que representa o distúrbio Essa sigla quer dizer o quê? Esse fator antinuclear ou anticorpo antinuclear. O anticorpo são aqueles anticorpos que atacam os órgãos. Tá. Então, se a gente tem um anticorpo que ataca o núcleo da célula, que é exatamente isso que acontece no lúpus, ele é um exame esperado em quem tem lúpus. O problema é que 20% da população pode ter FAM positivo, sem ter a doença. Imagina que loucura. Mas essa pessoa que tem, vamos lá, FAM positivo, se fizer um exame, ela tem propensão a, se tiver uma tuberculose, por exemplo, uma doença mais séria, que o organismo esteja debilitado, esse FAM acorda, essas células acordam e podem provocar o lúpus. Tem sentido, mas o número de pessoas que tem o FAM positivo, principalmente se os títulos, os valores forem pequenininhos, eles não representam absolutamente nada de risco. E a gente pode criar um certo pânico, dizendo, eu quero fazer um FAM para saber se eu tenho esse risco. Não é verdadeiro. A gente não deve fazer, porque isso não representa um risco, exceto se os títulos forem muito altos. Mas a gente teria que fazer todo mundo para saber se é alto ou baixo. O mais importante, talvez respondendo a pergunta, seja saber que existe um distúrbio que pode se manifestar, uma doença, que pode se manifestar por manchas na pele, cansaço, febre, dor nas juntas, que é muito importante. E se a pessoa já ouviu falar que existe lúpus, ou que teve quando toma sol, surge uma manchinha no rosto que não surgia, ou que o sol passou a incomodar muito, porque isso é muito característico de quem tem lúpus. De todos os fatores ambientais, a irradiação ultravioleta é mais importante. Quer dizer, que se de repente você toma sol, nunca teve manchas assim. E de repente o sol passa a manchar, mas não uma mancha de tempo, uma mancha que aparece quando toma o sol. É como se a pessoa tolerasse menos o sol. A pessoa não aguenta mais ficar na praia ali 2, 3 horas, não aguenta caminhar no parque, ou não aguenta levar o filho na escola numa caminhada de... E mancha a pele. Mancha e sente às vezes ferida, e às vezes sente cansaço, às vezes tem febre. Parece que a pessoa adoeceu pela irradiação ultravioleta. E não é só o sol, é a claridade. Isso é também importante caracterizar. Basta, mesmo na sombra, tem luz solar, tem irradiação. Nossa, tem quem claridade. vive nessa luz aqui, então, também teria um problema. É uma luz fluorescente. E é forte, tem vários, por horas, diariamente. E aí tem as lâmpadas de LED, que não tem esse tipo de radiação, são economicamente melhores e ecologicamente também melhores. Mas no lúpus, as lâmpadas devem ser idealmente LED ou iluminação indireta. Mas vamos voltar à história lá do diagnóstico. Se a gente tiver a população atenta, como, por exemplo, vamos voltar à história da tosse para tuberculose ou do câncer do nódulo de mama. Vá fazer o preventivo.
examine a mama, falta autoexame, documente se tem o nódulo. Então, e no preventivo do lúpus eu faço o quê? Se tiver qualquer sinal de mancha quando sai no sol, cansaço, dor nas juntas, procure o médico, ou que vão se somando. Um dia tem uma coisa, outro dia tem outra. Então, não deixe para procurar muito depois. E sim, principalmente se tiver uma história familiar. Tem uma faixa etária que isso acontece mais ou não? Tem, isso é uma outra coisa bacana. O lúpus está relacionado à produção de estrogênio principalmente. Ora, estrogênio na mulher que menstrua, né? Então isso vai desde a puberdade, mulher jovem, da puberdade até a menopausa. Tá. Quando entra na menopausa, há uma queda da gravidade e da frequência de lúpus. E na criança também, né? A Paulinha ali, que está entrando na adolescência, pré-adolescente, ela está num grupo que também tem lúpus, aliás, desde pequenininha, mas é menos frequente. Então, tem a idade propensa, né? É mulher. Usa anticoncepcional, porque a maioria dos anticoncepcionais tem estrogênio. Fuma. O cigarro, fator precipitante, é um dos mais importantes fatores ambientais, que não é o genético, né? Então, dos 3 mais importantes, a gente fala irradiação ultravioleta, tabagismo e uso de anticoncepcional com estrogênio. Então, se a pessoa já tem esses 3, ela sabe que isso pode fazer mal para ela, por exemplo. E tem os outros sintomas associados? Por favor, melhor ir ao médico e dizer, olha... doutor, será que eu tenho lúpus? Será que isso tem algum sentido? E aí o médico ele pode, por um exame simples do hemograma, levantar a hipótese aonde há uma queda do número de leucócitos, aonde há algumas alterações, às vezes, nas plaquetas, como na dengue, por exemplo. Mas é só o médico que pode fazer isso? Só o médico pode julgar. Ai, gostaria de ficar mais com o senhor, porque eu tenho certeza que tem muita pergunta. Acho que voltaremos nesse assunto, mas eu queria muito agradecer ao senhor. Muito obrigado. Pela sua disponibilidade para nos atender aqui hoje de manhã. E desejar melhoras, né, para as suas pacientes, que a gente conheceu aqui, mas principalmente para as pessoas que estão aí. Esperamos ter ajudado de alguma forma, né, você se prevenir ou ir se cuidar. Né? Tenha um bom dia, doutor. Muito obrigado.